Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Atingiu aqui o meu limite de espaço no vídeo e eu tive que fazer um rabinho aqui para terminar esse vídeo, tá bom? Então terminamos falando aí de São Paulo e principalmente o que significou essa revolução, e aí a gente pode questionar isso, será que em outros estados ensinam como revolução mesmo? Será que essa é uma visão mais de São Paulo e as principais universidades do país estão aqui? Isso aí a gente vai investigar e eu estou provocando vocês a pensar nisso, mas didaticamente entra para o nosso calendário aí como uma revolução constitucionalista. A partir disso tem uma constituição. Lembrando que o Getúlio falou, mas já ia ter, né? Beleza? Ah, tem a história também, uma outra hora, um outro momento, um outro vídeo, numa outra situação, um outro tempo, um outro evento, a gente pode falar da Maria Guaçabe, aqui, ó, de São João da Boa Vista, uma mulher que lutou aí na Revolução Constitucionalista e tal, tem uma história muito particular, a família dela é daqui, de São João, e fotos aí, uma memória muito enaltecida do movimento, né? São Paulo se orgulha muito de 1932, quando São Paulo lutou por eleições justas e pela democracia do país. Tudo bem? Para finalizar, sai a carta, né, de 1934 e o que essa carta diz? Essa carta diz o seguinte, vamos pegar o histórico aqui primeiro, tá, para a gente entender. Em 1930 aconteceu a Revolução. Um dos principais problemas ali que gerou a Revolução era a acusação de fraude, que o sistema eleitoral no Brasil era voto de cabresto, voto aberto, parará, parará. Então, um campo que precisa mexer ali é o Código Eleitoral. O Getúlio faz um Código Eleitoral no governo provisório, faz uma justiça eleitoral e isso vai ser incorporado na próxima Constituição, que é essa de 1934. César, o que muda? Muita coisa. Por exemplo, o voto passa a ser coberto, voto secreto. Tudo bem? Isso muda muito, porque aí aquela crítica à fraude e tal, o voto pelo menos é secreto. Mas o voto não pode ser manipulado? Pode. Não tem hoje gente que troca voto em troca de cirurgia, em troca de cesta básica, em troca de pintar o muro, em troca de emprego, em troca de bode, super bonder, pendrive, durepox, enfim. Troca voto em troca de qualquer coisa, ainda. Mas o voto é coberto, a pessoa pode mentir. Isso é muito bom. Eu mesmo, quando fui votar, encontrei 10 pessoas lá, né, conversando e tal. E aí, César, é nóis? Eu falei, é nóis, mas eu fui lá dentro e ninguém viu em quem eu votei. Né? Isso garante o meu direito de esconder o meu voto, de cobrir o meu voto. E uma coisa muito importante, temos o voto feminino, porque aí tem, depois você vai ver em história geral, tem um contexto aí internacional, do entre guerras, a participação das mulheres e tal. As mulheres vão poder votar, ou têm o direito de votar a partir do Código Eleitoral, a primeira eleição em 1933 e a Constituição valendo em 34 para uma eleição direta, né, em 38, tá? Então tem um histórico aí nos anos 30 dos votos. Gente, é o seguinte, rapidamente aqui os principais pontos. Essa Constituição, tinha até um trechinho que eu ia pegar ali para vocês, mas deixa para um outro momento. Essa Constituição de 1934, ela é a mais democrática até agora. A de 24, a de 1891 e agora essa de 1934. Ela é baseada, muitas ideias vêm da República de Weimar, lá na Alemanha, depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, uma Constituição teoricamente liberal e democrática, pelo menos na sua fachada, né? Então, você tem uma Constituição que consegue colocar ali o interesse de vários setores, são vários setores que são representados na Constituição. Ela incorpora tanto o Código Eleitoral de 32 como as leis trabalhistas que já existiam até ali. Já falei para vocês que o movimento trabalhista vem desde a década de 10, consegue algumas coisas já no governo Arthur Bernardes e tal, e isso é incorporado na Constituição, direitos de homens e mulheres iguais a salários, pelo menos na teoria, trabalho infantil, descanso semanal, folga remunerada, já tinha algumas coisas ali. Várias leis vão aparecendo, tá, gente? Até que em 1943 o Getúlio junta tudo e faz a CLT. São mais de 100 leis em 43, tá? Mas o que existia de lei trabalhista até aqui, a Constituição recebeu, né? Amparou. O Ministério os sindicatos ligados ao Ministério do Trabalho, o sindicato é permitido, mas aí tem uma regulamentação ali pelo Ministério do Trabalho, uma contribuição obrigatória. Então, na prática, o sindicato existe, mas ele é meio controlado ou vigiado pelo governo, é o famoso sindicato pelego, né? Então, é um sindicato controlado pelo próprio governo. Você tem ali
uma ideia de um desenvolvimento de uma educação, na Constituição do texto, né? Uma educação básica, né? Gratuita e obrigatória. É a primeira vez que isso vai acontecer também na história do Brasil. Você tem garantias de liberdades individuais, liberdade de propriedade, liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, essa Constituição também garante. Tem uma novidade com a questão da política migratória, porque o texto vai estabelecer uma quantidade, por exemplo, assim, de um povo de uma determinada região que quiser vir para o Brasil, só pode vir 2% do que já tem aqui. Então, por exemplo, japoneses. Aí quantos japoneses tem no Brasil? Tem 100 mil. Tá, então esse ano só pode chegar 2 mil japoneses, 2% do que a gente já tem aqui. Então cria um limite, cria um controle para esse processo migratório que é comum aí nessa época, tá? O Brasil ainda está recebendo muita gente. Medidas nacionalistas são importantes também, de nacionalizar as riquezas. Tudo que tiver debaixo da terra aí que vale dinheiro é nosso, porque já estão de olho em possível petróleo aí, águas, uma certa legislação ambiental, não com preocupação ambiental, mas preocupação de que o governo, né, o Estado, seja dono das riquezas naturais que o Brasil tem. As eleições, fica combinado o seguinte na Constituição: as eleições serão indiretas, a princípio, em 1934, o Congresso, aquela constituinte, né, aqueles deputados eleitos para fazer a Constituição, em 33, eles vão votar e eleger um presidente. Quem vai ganhar é o Vargas. E aí, de 34 a 38, esse presidente indireto, né, porque ele que está conduzindo e tal, ele vai ser, em 38 tem uma eleição normal, né, uma eleição direta, que não vai acontecer, você já sabe disso, né? Mas o Vargas é eleito, né, o presidente agora constitucional, eleito de forma indireta, mas agora ele governa com a Constituição, ninguém pode acusar ele agora de ser um ditador. Tem o Código Eleitoral, voto secreto, mulher, tal, fizeram a eleição indireta, conforme previa a lei, e eu fui eleito. Não pelo povo, mas pelo colegiado aí, né? Então, no geral, para finalizar aqui, para não ficar muito longo esse vídeo, nós temos uma Constituição que, na fachada dela, ela, no texto e tudo, ela é uma Constituição liberal, uma Constituição, inclusive, democrática, uma Constituição de federalismo, de autonomia, de liberdade, de normalidade, essa Constituição. Quem analisar o Brasil pela Constituição vai falar, cara, beleza. Mas, organicamente falando, na prática, né, o Estado ele é muito forte, porque é o Estado que atende os diferentes grupos, né, com seus diferentes interesses, mas o Estado ele não é refém de ninguém. Reparem o seguinte, o Estado atende os proprietários de terra, mas não é refém dos caras. Atende os industriais, mas não é refém deles. Atende os tenentes, mas não é refém deles. O Estado atende todo mundo, mas não é refém de ninguém. Isso dá muita força para o Estado, porque o Estado não fica refém de nenhum desses grupos. E aí, o poder seduz, né? Chegamos ali em 37, as coisas vão se acirrando, é o período entre guerras, vai estourar a Segunda Guerra Mundial logo aí no mundo, nazismo, fascismo, movimentos bem radicais para todos os lados, e aí o Getúlio fala, cara, eu ia embora, mas eu acho que eu vou ter que ficar para salvar vocês. Mas isso só para frente, né? Senhoras e senhores, fizemos aqui o governo provisório, né? Falei para vocês do Getúlio como o aglutinador dessas forças e o poder pessoal que ele tem. Falamos da Revolução Constitucionalista de 1932, o que significa ela ontem e hoje para São Paulo, né? Falei da representação da memória, que é muito importante, e a Constituição agora, as principais características dessa Constituição de 1934. Com essa cara, né, de normalidade, tudo, mais na prática, não que o governo fosse aqui em 34 autoritário, mas organicamente o governo é muito forte, porque ele não é refém de nenhum dos grupos, então ele dá as cartas. Tudo bem? Essa foi a aula 40 de História do Brasil, uma das aulas da Era Vargas, e o que vem na sequência, né? O que vai rolar? O que vai rolar é o seguinte, o Brasil vai, assim como o restante do mundo, nós vamos ter uma grande polarização entre radicais à esquerda e radicais à direita. Você tem projetos comunistas, projetos fascistas, tem a Guerra Civil Espanhola acontecendo, e o Brasil não fica de fora disso. Essa polarização do mundo vem parar aqui dentro do Brasil. E no meio dessa treta, da tentada de os comunistas tentando tomar o poder, os fascistas também e tal, o Vargas vai e fala, deixa que eu chuto.
e ele mostra porque ele é o Vargas, esse ser tão complexo. Vai rolar um golpe aí, em 37, beleza? Mas isso só na próxima aula. Desejo a vocês uma boa vida, um bom café. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui!